Homem, o sexo frágil. Flávio Gicovati. Logo no início do livro, ainda na introdução, Gicovati vai suscitar a hipótese de que o homem não se define por si mesmo, mas por comparação à mulher, ou seja, tudo que o homem é e faz tem a ver de alguma forma com a mulher. O que quer que seja o masculino, ele se constrói em função da obtenção da aprovação feminina, e o autor vai dizer que suas elucubrações são meramente especulativas, mas tudo leva a crer que, para poder se aproximar das mulheres e ter contato amoroso e sexual com elas, sem ter que forçá-las a isso, era necessário que o homem fosse também desejado por elas. E a forma de se tornar atraente aos olhos delas era demonstrar força, inteligência e poder acima dos demais homens da tribo. Se dá, então, na concepção do autor, uma construção histórica da busca por validação externa feminina. Isto é, ser aplaudido por uma fêmea é o fator mais estimulante para o ego masculino. No contexto do homem pré-histórico, isso correspondia a caçar animais maiores e perigosos, se arriscar, mostrar-se elevado diante do grupo. E essa é, então, a hipótese da construção social da aproximação dos sexos. O homem, o de atrair a mulher pela exposição de características que o evidencia em nível de poder e status diante do grupo. E quanto às mulheres, o potencial de se sentir atraída pelo poder, força, potência e qualquer tipo de coisa que lhes pareçam fornecer proteção, emoção, segurança, aventura e estabilidade. Nas palavras do autor, é dessa forma que acredito que tenham se formado os valores masculinos. Ser forte, inteligente, acumular poder ou bens materiais passou a ser virtude, porque agradavam as mulheres. As virtudes despertam a admiração das fêmeas e também do grupo. E é essa condição de poder que o faz ter acesso a outras mulheres além da sua. E mesmo a sua própria mulher, aos poucos, poderá passar a vê-lo como perdedor caso ele não se destaque tanto quanto os outros homens do grupo. E, de modo geral, foi esse conjunto de fatores românticos e eróticos que, entrelaçados, possibilitaram aos homens se tornarem-se interessantes aos olhos femininos. Essa submissão do homem ao desejo ou vontade de impressionar as mulheres chama-se hoje em dia de busca por validação feminina. E há quem busque se libertar desse condicionante psicológico e até seguir um caminho sem esses gatilhos emocionais da vida social. Estes homens dispostos a isso atribuíram a si mesmos a sigla MGTOW, que significa homem seguindo o seu próprio caminho no termo em inglês. E Flávio Gicovati vai ressaltar ainda que esse padrão de comportamento masculino, de se superar e se destacar para impressionar as mulheres, foi sendo incorporado aos usos e costumes do grupo social que cada homem e mulher estavam inseridos e se tornando, então, um padrão comum ao longo das gerações, tornando-se, por força do hábito, as características naturais do sexo masculino. Mas um efeito que também vai ser observado pelo autor é que, ao empenharem-se para se sentir valorizados e desejados pelas mulheres, estes homens passaram também a ser invejados por uma parte dessas mulheres, pois a inveja não é senão uma admiração passada de seu limite, distorcida e mal dirigida. E essa inveja fez com que surgisse da parte dessas mulheres uma manifestação de raiva, oposição, agressividade e desprezo pelos homens, que a seu tempo foi tomando forma e consistência e passou a receber o nome de feminismo, que nada é senão uma campanha deliberada de se tornar à frente dos homens e se mostrar superior a eles. E na parte 2 do livro, que vai da página 39 à página 59, Gicovati vai tratar de como é construída a estrutura emocional masculina. E vai dizer que as regras de conduta e valores masculinos perspassam pelo modo como, na infância, os homens são emocionalmente estimulados. E, na visão do autor, aquilo que se chama costumes, tradições e valores de família tem em grande parte a ver com padrões adotados há gerações e que foram repassados de pais para filhos ao longo das eras, num processo que se inicia desde o momento em que a mulher descobre estar grávida. E daí, então, se inicia o processo de condicionamento e modelação do ser masculino, que o autor vai chamar de simbiose
uterina. E vai dizer que essa ligação afetiva e emocional da mãe para com o feto, o bebê em formação, cria uma tal dependência emocional da criança para com a figura feminina que anos depois ele precisará a muito custo romper esse elo para que possa se espelhar então no pai e amadurecer. Mas, porém, alguns meninos não conseguem fazer essa transição e apenas transferem sua dependência emocional da mãe para uma outra mulher, comprometendo assim sua forma de lidar com o mundo e seus desafios. E isso tem muito a ver com o conto do Homem de Ferro exposto no livro de mesmo nome, do autor Robert Bly, em que o menino precisa roubar a chave para libertar da jaula o Homem de Ferro que está preso. A mãe havia guardado a chave debaixo do travesseiro e o menino precisará entrar em seu quarto e roubá-la. E isto mudaria para sempre sua relação com os pais e com a própria vida, porque a partir daí começa o menino a se transformar em homem. O roubo da chave, na história dos irmãos Grimm, simboliza a ruptura emocional que todo menino tem de fazer em relação à sua mãe e isso refletirá em sua forma de ver e se relacionar com o sexo feminino. E por isso mesmo, neste capítulo, Flávio de Kovács chama de Nasce um Menino. E no capítulo 3, próxima página 61, chamado O Menino Vai à Escola, o autor vai elaborar a ideia de que dos 6 aos 13 anos de idade, chamado segunda infância e início da puberdade, é o momento onde o papel masculino é desenhado para a criança. E essa criança se verá, então, entre o amor permissivo da mãe e o amor punitivo do pai. A mãe tende a tratá-lo com maior complacência e o pai com maior rigor. Esse processo de socialização se estenderá para suas primeiras experiências de grupo, como a ida da criança para a escola. E, nesse período em diante, o afeto e manifestações de aconchego e carinho da mãe também vão mudando para com a criança, e ficando cada vez mais escasso as demonstrações de ternura, tanto porque o pai tende a ser mais rígido e disciplinador, exigindo que o menino tome postura de homem, seja o que for que isso signifique para uma criança na tenridade. E Flávio de Kovács vai explicar que, na ocorrência de falta de equilíbrio entre uma coisa e outra, é possível que a criança tenha dificuldade em se localizar nesse processo e, sentindo por comparação que o afeto da mãe e do pai são agora dirigidos quase que totalmente para a menina, sua irmã, por exemplo, ele pode querer imitar os jeitos e modos da irmã ou de outra figura feminina, a fim de receber mais carinho e atenção, principalmente da mãe. Em casos extremos, o menino pode vir a desenvolver uma repulsa por seu próprio sexo, por ser menino e desejar ser menina, para receber a quantidade de afeto e atenção que desejava. É possível até mesmo nascer uma espécie de rivalidade entre o menino e o pai, visto, na percepção do menino, o pai disputa ou rouba o amor e o afeto da mãe que, na sua mente infantil, deveria ser apenas dele. Nas palavras do autor, minha experiência profissional mostra que a rivalidade entre filho e pai não se constrói forçada ou conscientemente. É a figura do homem, e não exatamente do pai, que a criança rivaliza pelo amor da mãe. E o autor, que foi psiquiatra e psicoterapeuta, vai dizer na página 68 que o conflito entre o menino e o homem, entre filho e pai, nesse contexto, deriva exclusivamente do fato de serem ambos homens e ambos amarem a mesma mulher. No entanto, de Kovács discorda de Freud no sentido que, para Freud, o amor do menino pela mãe tem uma conotação sexual, tal qual do pai pela mãe. Para de Kovács, o amor do menino é relativo a algo puramente emocional, afetivo. Envolve atenção e ternura. Está ligado mais ao afago e presença do que a algo sexual. Sobretudo porque o espectro de referência do menino é sua experiência intrauterina, a sensação de bem-estar e segurança. E é isso que ele busca na figura materna, um retorno ao elo sentimental e sensorial que a mãe lhe forneceu durante toda a gravidez. É o vínculo emocional que a criança não quer perder, e isso não tem nada a ver com algo sexual. Segundo o autor, esse é um processo que tende a se atenuar à medida que o menino vai tendo a experiência com a realidade concreta.
desenvolvendo habilidades mentais, cognitivas e intelectuais que o farão ter uso melhor da razão e do senso perceptivo das coisas. Todavia, crises internas ou traumas familiares, marcadamente abruptos ou fortemente emocionais, podem desencadear um processo de aprisionamento mental da criança nesse estágio, e ele nunca vir a desenvolver um desapego à figura feminina. Se isso ocorrer, ele tenderá a viver a fase adulta numa perpétua busca por aceitação feminina, a sensação de ser emocionalmente gratificado e elogiado pelo sexo oposto. Isso pode vir a se tornar uma dependência emocional para aquele jovem menino que não desenvolveu a parte racional e instintiva, mas supervalorizou apenas o lado emocional e afetivo. Outra vez, em comparação ao livro de Robert Bly, O Homem de Ferro, é como se o menino se recusasse a ir com o Homem de Ferro para a floresta e permanecesse no castelo, sob os cuidados e afagos da mãe. Durante esse período, o garoto pode buscar se espelhar nos demais garotos do sexo masculino na escola, etc., e superar os traumas da separação emocional da mãe. Mas por alguns fatores mais complexos, pode também castrar a si próprio em busca da aprovação feminina, neste caso da sua mãe. Conforme vê a quantidade de amor que é dirigida à sua irmã, por exemplo, especialmente se tiver em seu convívio muitas mulheres, como mais de uma irmã, primas, tias, etc. E uma brilhante colocação do autor sobre isso, ele vai dizer na página 73, a estagnação ou limitação emocional nesse ponto é o que chamo de narcisismo, ou seja, um comportamento entre adultos que nas horas cruciais agem como se tivessem 7 anos de idade. Deve-se investir na superação destas limitações, pois as crianças, de um modo geral, devem se habituar às dores e sofrimentos, e não serem poupadas destas. É por isso que crianças choram em profundo sofrimento quando são deixadas na creche ou escola longe da mãe. Ou, antes disso, quando são separadas de quarto, quando têm de dormir separadas. Não é o medo do escuro que mais assusta a criança, mas a dor da separação. É uma dor amorosa, uma frustração emocional, mas que fortalecerá a criança se lhes permitirmos passar por essa dor. Flávio Gicovati chama isso de formação da nossa individuação e crescimento pessoal. O modo como se dá o desapego do filho homem à mãe, dentre outras formas, é pelo desejo de ser aprovado pelos demais garotos do seu grupo convívio social. À medida que os garotos vão se desapegando e crescendo, vão ridicularizando aqueles que ainda estão apegados à mãe. Por isso, os meninos de uma certa idade passam a evitar da parte da mãe demonstrações públicas de afeto. E outro fato relevante que o autor vai tratar é que quando a mãe está casada com outro homem que não o pai da criança, a rivalidade desta criança para com o novo marido da mãe tende a ser ainda mais evidente e forte, pois um estranho roubando o amor da mãe, que deveria ser só dele, e isso é muito mais ofensivo do que se fosse o próprio pai. Do mesmo modo, isso tende a ser superado com a maturidade, mas alguns podem se paralisar nesta fase para sempre e atrapalhar o bem-estar seu e de sua mãe futuramente. Isso tem a ver, dentre outras coisas, porque os homens que aderem à filosofia MGTOW têm como base a premissa de jamais se envolver com mães solteiras. É que, às vezes, o sofrimento desencadeado por isso não compensa o investimento emocional e financeiro. Os danos psicológicos são sempre altos nesses casos. E quando não há figura masculina no lar, a própria mãe tende a ir desligando o menino emocionalmente de si e a estimulá-lo à convivência com outros garotos. Porém, normalmente, isso se dá tardiamente e a criança pode estender esse elo até a adolescência ou mais. E daí, preso a esse elo emocional, essa criança pode renunciar à sua parte masculina e adormecê-la a fim de prolongar indefinidamente a ligação emocional que tem para com a mãe. Uma vez que, ao que observa, enquanto a mãe afasta-o de si, ela faz aproximar suas irmãs, ou seja, às mulheres é cobrado o inverso do menino. Dos meninos se cobra afastamento e das meninas aproximação. E o menino pode relacionar isso ao fato de ser ele homem, um ser masculino, e, portanto, passar a repudiar os seus atributos físicos, psicológicos e emocionais
que o ligam ao sexo masculino. Ele pode se tornar mais delicado, sensível, ou desenvolver traços de comportamento mais afinados com o sexo feminino do que o sexo masculino. A masculinidade, vai dizer o autor na página 83 sobre isso, se constrói em oposição à homossexualidade e a feminilidade se constrói em oposição à masculinidade. Para Gicovat, tudo isso, em suma, é um mero termo entre a abstração da razão e a razão concreta. E no capítulo 4, o autor vai tratar da puberdade e vai dizer que na fase em que chega a puberdade, o menino viverá novos dramas, mas isso não significa que estará livre dos dramas, medos e aflições do passado. Tudo aquilo que viveu e sentiu no território emocional, na sua infância, ainda carregará consigo. Pode-se fazer aqui um outro paralelo ao conto O Homem de Ferro, em que, enquanto o menino toca o dedo na fonte dourada e seu dedo fica dourado, mas apesar disso ele precisa ainda conviver com a cabeça ou mentalidade de menino. Uma parte de si começou a amadurecer, a ascender, mas sua mente ainda carrega o que ele foi e sentiu no passado, do seu período no castelo, que simboliza a sua infância. Nas palavras do autor, o filme de terror em que se constitui os últimos anos da infância dos meninos, ao menos para os mais sensíveis e delicados, continua agora com dramaticidade e pavor ainda maiores. E a grande preocupação que envolve pais e filhos nesse período de puberdade é se o menino conseguirá se estabelecer como homem viril e másculo ou se será homossexual. A presença da mulher, das criaturas do sexo feminino, lhe causa excitação sexual, e isso tanto lhe fascina como amedronta. E no jogo de despertar o interesse delas e não ser rejeitado, pode ocorrer do menino lançar sobre elas o mesmo aparato emocional que utilizava na relação com sua mãe, ou seja, demonstrar hipersensibilidade e disposição em agradar as fêmeas em tudo aquilo que elas lhe exigem. E não é necessário muita imaginação para saber o que acontecerá na vida adulta desse jovem. Um homem que não perderá a oportunidade para agradar e bajular o sexo feminino, independente se ela é ou não uma mulher digna de seu afeto. E tudo isso porque na infância e adolescência não rompeu o elo emocional com a mãe, por medo da dor e da frustração que isso lhe provocaria. De muitos modos, o adágio popular a que serve: crescer dói. Mas a experiência da dor do crescimento deve ser sentida por todos os homens e por todos os meninos, ou ele nunca crescerá. E falando ainda sobre a puberdade, na página 107, Gicovat vai dizer: durante a puberdade, a adolescência, o prazer de se exibir e se destacar visa competir com os outros machos o interesse das fêmeas. E Gicovat também vai dizer que no mundo psicológico da imaturidade adolescente, ser amado está proporcionalmente ligado ao quanto ele é capaz de ser admirado e aplaudido pelos demais membros do grupo. Contudo, em conflito com o desejo de ser especial e se destacar, aparece no mundo infantil e pré-adolescência do garoto o sentimento de pertencer ao grupo, de ser igual aos outros, se vestir, falar e andar como os mais destacados do grupo. Isso tanto tem a ver com a necessidade de ser amado quanto com o medo de ser isolado, de ser rejeitado. Pois na concepção da vida do menino, as mulheres só olham para aqueles que estão no topo da hierarquia e, portanto, se ele falar e agir como os melhores do seu grupo, do seu bando, também será admirado e querido por elas. E isso, no certo extremo, mas com alguma frequência, faz com que muitos mergulhem nas drogas, nas bebidas, nos vícios em geral, por notarem que esse estilo de vida fascina e desperta o interesse de algumas das mulheres, principalmente das mais belas mulheres do grupo. E na página 109, o autor vai trazer mais uma importante constatação sobre a condição psicológica masculina no jogo da sedução, que começa na sua puberdade e às vezes pode perdurar por toda a sua vida. Gicovat vai refletir que as mulheres se excitam ao se perceberem desejadas e, sobretudo, quando são desejadas por homens que elas também admiram. De modo que, para ter o privilégio de ser admirado por elas, há homens que se submetem a todo tipo de humilhação, anulam-se,
escravizam-se emocional ou financeiramente, e regularmente das duas formas, tanto emocional quanto financeiramente. A grosso modo, isso explica por que alguns rapazes na adolescência ou fase adulta se esforçam tanto para se conduzir na vida de um modo parecido com os mais bem-sucedidos. E ao contrário do que possa parecer, os rapazes não buscam apenas intimidade sexual, mas aconchego emocional. De certo modo, ele procura em cada mulher o carinho da sua mãe, o elo perdido na infância e na adolescência. E, na página 128, Gicovati traz de volta a discussão sobre o que move o sentimento de admiração ou da tratativa do homem de despertar a admiração de uma mulher. E vai dizer que no núcleo desse sentimento de admiração que temos por alguém, ou que conseguimos despertar em alguém, por nós, está a admiração de propriedades que não temos e que detectamos, portanto, no outro. Propriedades que não temos e que gostaríamos de ter. O autor também vai ressaltar que essa tendência de admirar características que não temos é o que provoca nas pessoas a atração por seu oposto. O encantamento amoroso por pessoa diferente ou oposta a si, vai afirmar o autor, é determinado pelas características que admiramos e gostaríamos de ter, aquelas que vemos em outras pessoas. Na visão do autor, a admiração é a matriz do amor, mas também é a raiz da inveja. E não por menos, hoje a masculinidade é tão atacada por grupos feministas, movidos em grande parte pelo ressentimento e inveja. E Gicovati encerra este capítulo dizendo que poucos jovens conseguem determinar seus projetos e planos para o futuro sem levar em conta a opinião que as mulheres têm deles. Agradar às mulheres é fundamental para eles. Estão totalmente rendidos aos encantos femininos. E no capítulo 5, na página 131, o autor vai tratar da homossexualidade masculina e vai usar sua experiência como psicoterapeuta tratando de centenas de homossexuais. No contexto masculino, a conduta sexual é uma questão de honra. Quando um rapaz encosta em outro e sente algum tipo de excitação sexual, ele imediatamente se sente desonrado. E é por isso que entre os homens há um pacto silencioso de que um aperto de mão é a expressão máxima de intimidade de um homem para com o outro. Mas o autor também vai deixar claro que não nutre nenhum preconceito em relação aos homossexuais. Em sua opinião, a homossexualidade é uma possibilidade no que tange à eroticidade masculina ou feminina. Mas conclui que a heterossexualidade, do ponto de vista biológico, é a rota natural da sexualidade humana. E que, no geral, ainda se deve buscar explicações para algo complexo e excepcional como esta questão da homossexualidade. Portanto, o que Gicovati diz neste capítulo não tem a ver com uma tese científica, mas com experiência e observação a partir da análise psicanalítica e psicoterapeuta. Aos 2 ou 4 anos de idade, o menino se dá conta da diferença dos sexos, masculino e feminino, e que, basicamente por isso, se vestem e se comportam de modos distintos. O símbolo maior dessa diferença, na visão da criança, é que o homem tem pênis e a mulher não tem. O menino é induzido a se identificar com o modo de ser de um homem, ou seja, o masculino. Mas o menino, por outro lado, se sente melhor ao lado da mãe, porque ainda está preso à sensação de bem-estar emocional que a mãe lhe proporcionou com seus carinhos e afagos. Mas à medida que se recusa a se identificar com o universo masculino, tende a se inclinar ao universo feminino cada vez mais. Tanto porque, nesse estágio, está em rivalidade com o pai pelo amor de sua mãe. E isso se expressa também na recusa de ser igual ao pai, de imitá-lo. Quando isso passa mais tempo do que o natural, o menino pode querer imitar a mãe. Seus gestos, modo de falar, sua delicadeza. Isso ocorre também porque só há 2 padrões, goste ou não deles. Ou o menino imita o homem, ou ele imita a mulher. Como o menino está em rivalidade com o pai, tenderá a reproduzir coisas que magoam o pai. Neste caso, quando o pai expressa seu descontentamento para com os trejeitos do menino, ou por ele estar imitando a mãe, esse menino tanto mais fará esses trejeitos para aborrecer o pai. E nas palavras do autor, sobre isso, na maior parte das vezes o trabalho psicológico é ineficaz, uma vez que a complexa gama de emoções antagônicas entre pai e filho
persiste e predomina como fator perpetuador da identificação com o papel feminino. E a partir dos 5, 6 anos, o garoto vai para a escola e também é rechaçado pelos coleguinhas do sexo masculino, uma vez que estes reprovam o seu jeito mais característico feminino. E duas coisas podem decorrer disso. Ou ele se ajusta aos apelos e exemplos dos outros meninos, deixando gradativamente seus trejeitos imitativos da mãe, ou ele se afasta dos meninos e refugia ainda mais na forma de atrair atenção e consolo de sua mãe. E neste último, sua identidade será construída com base nessas características femininas. E com a escalada disso, o menino chega à puberdade confuso e profundamente antipatizado pelo sexo masculino por causa de seus trejeitos ou da forte ligação com a mãe. E soma-se, a partir de então, o agravante de, devido a esses trejeitos, não conseguir atrair a atenção das mulheres como os demais garotos de sua idade. Essa constatação, despertada no garoto, gera um misto de desprezo e admiração pelo sexo feminino, indo ele se refugiar na imitação total ou parcial delas, tornando-se uma caricatura do ideal feminino, condicionando então o seu desejo todo na direção homossexual e, posteriormente, na dificuldade de traçar um percurso de como ou quando tudo isso se iniciou, julga a partir de suas lembranças ou por aquilo que lhe contam, que sempre foi homossexual, pois sempre, até onde ele se lembra, teve esses modos e jeitos femininos. E depois de um capítulo falando exclusivamente sobre a sexualidade masculina, o autor vai tratar na página 195 a 229 do amor masculino por uma mulher. E inicia contando o ideal romântico sugerido por Aristófanes em O Banquete de Platão, exemplificando a origem e razão do sentimento de complementariedade que existe entre homens e mulheres em suas relações amorosas. A fala de Aristófanes diz respeito ao simbolismo de o ser humano ser formado no início de sua existência, de um ser com 4 braços, 4 pernas e 2 cabeças, e por causa de um castigo divino, teria sua metade separada, tornando-se a parte masculina e a outra parte feminina, e passando daí por diante a viver em busca uma da outra parte para complementar-se. E na fala de Aristófanes, esta força que busca reconstruir o animal duplo original é o que se chama amor. Para Dicovat, o mito do andrógeno coincide com a separação que ocorre entre a criança e o útero materno, por ocasião do parto. A sensação de necessidade e a eterna busca por afeto e aconchego é a tentativa de reviver, se reintegrar ou se reinserir ao lugar de onde saiu, o útero da mãe. E por isso mesmo, a ligação emocional da criança em particular do menino, a sua mãe é extremamente forte. Nas palavras do autor, buscamos eleger uma pessoa que, em nossa vida adulta, seja capaz de provocar a mesma sensação de aconchego que na infância sentimos com a mãe. Sócrates afirmou que o amor deriva da admiração. Todo objeto do amor, na fase adulta, segundo esta perspectiva, é um substituto da mãe. Nossa vontade de aconchego e amor, vai dizer o autor, é uma espécie de imaturidade emocional, algo que trouxemos da infância como coisa mal resolvida. E para aqueles que se alimentam do nocivo conteúdo ideológico daqueles que pautam o debate público atual sobre masculinidade tóxica e patriarcado, vale aqui uma aula de sociologia e história. Em um dado momento da história recente, a classe masculina dominava o mercado de trabalho, não porque eram opressores, mas porque eram fisicamente mais fortes e toda a produção e oferta de mão de obra consistia em trabalhos que demandavam bastante esforço físico, algo inviável para as mulheres. Dessa forma, toda a fonte de renda provinha do homem e a mulher se conformava com os cuidados dos filhos e dos afazeres domésticos. A ordem social, portanto, se equilibrava. Dado isso e na ausência de direitos ou garantias trabalhistas, a mulher dependia dos homens para trabalhar, e os homens dependiam de sua força e destreza para conseguir trabalho e manter a família. Sabendo, porém, que não havia aposentadoria, pensão, Bolsa Família ou qualquer ajuda do governo para bancar sua família, quando este morresse,
a maior preocupação do pai era garantir um bom casamento para a filha. E isso não necessariamente um homem rico, mas um homem trabalhador. Essa era a única garantia que uma mulher podia ter, de não ficar desamparada após sua morte. Assim, o pai preocupava-se de manter sua filha virgem, e assim que tivesse um homem adequado a seus critérios, arranjar um casamento para sua filha. Não era o machismo, o patriarcado ou a masculinidade tóxica que oprimia a mulher, mas o cuidado e proteção do pai para com suas filhas, pois sabia da vulnerabilidade social da época. Se as mulheres não se mantivessem virgens, não seriam escolhidas por um bom homem, e quando seu pai morresse, seriam expulsas da propriedade e não teriam onde se amparar nem emprego ou renda. Sua única opção seria tornar-se prostitutas ou artistas de circo itinerante. E essa foi a conjuntura social que hoje o feminismo arrogantemente diz que é o símbolo maior de machismo. Mas, em se tratando de amor em geral, os homens possuem o anseio amoroso tanto quanto a mulher. Contudo, sua soltura sentimental não ocorre assim tão fácil quanto a nas mulheres, pois o homem tem menos habilidade para lidar com a dor e sofrimento de uma possível perda daquele seu objeto de amor. Precisam, portanto, sentirem-se confiantes o bastante para abrir o coração e amar. E então, no capítulo 8, próximo à página 231, Gicovati vai falar da relação do homem com o trabalho. E vai dizer que, quanto a isso, o homem lida com o trabalho como um campo de guerra, onde todo o tempo está cercado de inimigos tentando sabotá-lo. Cobra, portanto, de si mesmo, cada vez mais dedicação, mas, em consequência, isso consome seu estado psíquico. Na explicação do autor, isso se dá porque desde cedo o menino é cobrado e orientado ao sucesso. Falhar, para um homem, está atrelado ao seu valor como indivíduo, como pessoa, como homem. E isso é tão premente para o homem que até mesmo a escolha da profissão está muitas vezes atrelada ao desejo de ganhar a maior renda possível para atrair a admiração da melhor mulher possível, ou da maior quantidade de mulheres possíveis. E nas palavras do autor, na página 241, aqueles homens que mais se sentirem inferiorizados durante a adolescência, os que mais se dedicarão ao trabalho buscando o destaque e o sucesso em todas as suas formas. Aqueles homens mais tímidos e com dificuldades de conquistar as mulheres tentarão impressioná-las por seus feitos. Os mais baixos e fracos, desprezados por elas, sonharão com grandes compensações. Os de pênis pequeno tentarão um dia estar em evidência e serem vencedores. E nas páginas 245, 246 e 247, o autor vai discorrer sobre o que Freud chamou de inveja do pênis. E dentre suas considerações a esse respeito, o autor vai dizer que a mulher egoísta busca casar-se com o homem generoso. O homem generoso, via de regra, costuma ter saído de uma adolescência magoado e buscou na realização profissional a sua redenção social, tornando-se, não raro, bem-sucedido. A mulher egoísta o admira por seu sucesso e serenidade, poder de concentração, inteligência e desenvolvimento financeiro. Ela falará com orgulho dele para suas amigas, mas internamente conservará um ressentimento e inveja dele, porque queria para si as qualidades e características que ele possui. Ele, por sua vez, admira a agressividade e independência emocional dela, porque gostaria de ter em si essas características. É comum, portanto, as mulheres nessa condição desenvolver o hábito de diminuir o marido e tentar exercer domínio emocional sobre ele. Porque à medida que não se sentem como ele, como este homem, tentam então tornar esse homem como ela. A força, o sucesso, a competência ou qualquer outro atributo social considerável e que destaque esse homem será prontamente invejado e combatido pela mulher, que está mais próximo dele, sua esposa, sua namorada e algumas vezes até mesmo sua mãe. E no capítulo que trata da velhice do homem, Gicovati tratará, dentre outras coisas, da crise da meia-idade, que acomete a muitos quando se sente aproximar-se à velhice. O homem egoísta tenderá a inclinar-se à generosidade e à abertura emocional. E o homem generoso pode ir tornando-se mais egocêntrico e a questionar os valores e princípios que carregou durante toda a vida. Para o autor, ambas coisas advêm sobretudo do medo de se tornar dependente das outras pessoas.
Estes homens, na reflexão de Gicovati, precisará reinventar-se, buscar novos desafios para si, ou então se tornará um estranho para si mesmo e desejará a morte o mais rápido possível. E para ajudar o leitor na compreensão disso, do que diz Gicovati nesse capítulo, eu recomendo o livro Recriando-se, de Donald Walsh, o mesmo autor da série Conversando com Deus. E no capítulo 10, na página 291, Flávio Gicovati vai falar sobre as mulheres na visão e perspectiva dos homens. E na concepção inicial do autor, é que o movimento feminista está errado em pregar a igualdade entre homens e mulheres. Assim como também está errada a alegação de que qualquer homem que fale ou aponte que há uma diferença entre homens e mulheres seja considerado pelas mulheres e pelo feminismo um homem machista. Para Gicovati, a negação da biologia em favor de fatores culturais e ideológicos é o que causa tudo isso. Os que assim procedem, vai dizer ele, o autor, afirmam ou supõem que o ser humano é moldável pela cultura e sem limites, portanto, biológicos. Essa pode ser uma ideia bela e atraente, porém é uma ideia falsa. Homens e mulheres são diferentes, é o que vai dizer o autor. Porque se homens e mulheres forem iguais, então o homem não poderia saber como age ou sente a mulher através de imaginar como ele próprio agiria ou sentiria na situação dela. Gicovati também vai refletir que não é verdade que os homens consideram as mulheres inferiores ou menos inteligentes. Homens acham mulheres burras quando elas falam de suas coisas, batom, maquiagem, viagens, casa, mas acham as mulheres inteligentes quando elas se dispõem a ajudá-lo a tomar decisões difíceis e ocupam-se de assuntos sérios. E outra vez, o autor vai retomar o raciocínio do elo afetivo da criança pela mãe para explicar a questão do ciúme do homem e da mulher, isso próximo da página 302. E o autor vai dizer que o homem pode inclusive ter ciúme da mulher não apenas de um ponto de vista erótico, mas também ter ciúme da relação de sua mulher com a mãe dela ou com as amigas dela, por exemplo. Isso explica porque a maioria dos homens prefere casar-se com uma mulher mais discreta e menos bonita. Não que não goste de exibir-se com uma bela mulher, mas para ter como esposa tende a sentir-se mais seguro com uma mulher que não chame tanto a atenção de outros homens. E depois de algumas páginas explanando melhor sobre a questão do ciúme, o autor vai concluir dizendo que muito falta ainda para os homens caminhar, até se tornarem criaturas mais seguras e serenas nesse aspecto das relações emocionais, das relações amorosas. Quanto a isso, eu mesmo não sei, mas compartilho com o autor a seguinte opinião, que a evolução emocional deve seguir a evolução intelectual, pois de nada adianta um gigante intelectual se ele for um anão emocional. E assim, encerra o livro Homem, o Sexo Frágil, de Flávio Gicovati.